Brasil pede à comunidade internacional que pressione Israel para encerrar ofensivas em Gaza. E você vai ver ainda. STF ouve militar que negou aderir ao plano de golpe. E ainda, Senado vota hoje proposta que reduz licenciamento ambiental. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, quarta-feira, dia 21 de maio. Muito bom dia para você que decidiu ficar bem informado nesta manhã. Agora são 11 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Redação Hit. Nós estamos ao vivo e chegamos agora com as principais notícias. Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, pediu ação da comunidade internacional para interromper a ofensiva militar de Israel em Gaza, o que ele classificou como carnificina. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, pediu que a comunidade internacional não permaneça de braços cruzados diante do que ele chamou de carnificina das forças militares de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. O Brasil tem sido uma das vozes mais críticas da cena internacional contra o governo israelense, comandado por Benjamin Netanyahu, que intensificou nos últimos dias a ofensiva contra o movimento Hamas no território palestino. Durante uma audiência no Senado, o chanceler lamentou que o Conselho de Segurança da ONU esteja paralisado diante do que ele considera um desrespeito de Israel ao direito internacional. As declarações são dadas enquanto vários países como Alemanha, França e Reino Unido aumentam a pressão sobre Israel devido à situação humanitária em Gaza. O presidente Lula já classificou em várias oportunidades a ofensiva militar israelense em Gaza como um genocídio. Lula, que condenou os ataques do Hamas como terroristas, também reiterou o compromisso com a solução de dois estados, um palestino e um israelense, no âmbito das fronteiras vigentes antes da Guerra dos Seis Dias de 1967, em que Israel ocupou vários territórios. Israel afirmou que 93 caminhões de ajuda humanitária da ONU entraram na faixa de Gaza nesta terça-feira, um dia após a agência anunciar que foi autorizada a enviar suprimentos pela primeira vez, desde que o país, depois de que Israel impôs um bloqueio total no dia 2 de março. A fome atinge 2 milhões de palestinos no território de Gaza. Ontem, o diretor de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, alertou que 14 mil bebês possam morrer nas próximas 48 horas. O anúncio de permissão para a retomada de entrega de alimentos foi classificada pela ONU como uma gota no oceano. Vamos entender melhor este cenário, quais serão os próximos passos, com o mestre em Relações Internacionais, o professor Ricardo Rios. Professor, bom dia. Bom dia, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. Professor, ontem no jornal nós noticiamos que Canadá, França e Reino Unido pediram a Israel o fim dos bombardeios na faixa de Gaza, prometeram responder com medidas concretas, em outros termos, sanções, caso não cesse a ofensiva militar e não desbloqueie a ajuda humanitária. Netanyahu, o premier israelense, ele liberou a entrada de suprimentos, como a gente viu. Disseram que 93 caminhões com ajuda já entraram no território, apesar de que a ONU diz que é muito pouco, devido à crise humanitária muito forte que está no território. Essa volta de decisão do Netanyahu foi por conta dessa pressão dos países? Com toda certeza, Tabata. O uso da fome em guerras é uma das armas mais antigas já conhecidas, Quando a gente fala da fome em locais de guerra, em locais de conflito, é uma das armas que você tem para controlar a população e tentar vencer a guerra pelo cansaço, Quando você coloca uma população em situação de fome, de inanição, é muito mais fácil você controlar um território. No caso entre Israel e Palestina, o uso da fome vem desde a década de 40 e aumentou durante as intifadas, desde a década de 80 e nos anos 2000. Israel, inclusive, tem um cálculo de que toda a população de Gaza precisaria aí
de cerca de 300 bezerros por semana em matéria de nutrientes, ou seja, o equivalente a 300 bezerros seria o que atenderia a população de Gaza em alimentação. Então, a fome em Gaza é uma situação crônica e crítica há décadas. A gente está falando aí desde a década de 80, com agravante a partir dos anos 2000. Então é algo que a população local conhece, mas que agora ficou muito mais forte por conta desse desejo de Israel de dominar a região de Gaza e expulsar os palestinos que vivem naquela região. Inclusive as imagens, né, que são mostradas, que a gente vem mostrando nos noticiários, enfim, são extremamente fortes, né, imagens de pessoas desesperadas por alimento, crianças, então realmente é de cortar o coração, professor. E aí eu queria dizer o seguinte, que na segunda-feira, Benjamin Netanyahu, ele disse que o objetivo é tomar o controle da faixa de Gaza. Até então, ele dizia que o objetivo era destruir o Hamas, que essa era uma resposta por conta do ataque de outubro de 2023, que mais de 1.200 pessoas morreram. Naquela festa que tinham vários jovens, enfim, e também várias pessoas ficaram reféns. Agora, ele diz abertamente que o objetivo é tomar o controle. E aí, professor, isso é aceito pela comunidade internacional? O que diz a lei, né, com relação à guerra em curso, o que acontece? Tabata, até para uma guerra existem regras, existem leis, né? Esse tipo de abordagem de Israel é ilegal, não é previsto por nenhum regramento internacional que trata de guerras e conflitos, mas é importante dizer duas coisas. Israel possui um salvo-conduto, não só próprio, mas também dos Estados Unidos, que vem fazendo vistas grossas a esse tipo de abordagem de Israel. E, claro, Israel também conta com um parceiro muito forte na Europa, que é a Alemanha, que é a maior potência militar e econômica da Europa, justamente por conta de todo o histórico alemão na Segunda Guerra Mundial, por conta do Holocausto. Então, os alemães se sentem com uma dívida impagável ao território israelense. Então, quando você junta essas duas potências, mais Israel, que é uma potência militar muito forte no Oriente Médio, que alegadamente tem armas nucleares que podem ser usadas a qualquer momento, então Israel tem essa espécie, entre aspas, de salvo-conduto, que na verdade é ilegal, mas você tem aí Estados Unidos e Alemanha apoiando essas dinâmicas israelenses, e você tem também Donald Trump, que já falou que deseja que ele tome conta da faixa de Gaza por meio do governo dos Estados Unidos, depois transforme a região em um resort, né, um local turístico, para que ele explore futuramente. É uma Riviera, né, como ele chamou, fez inclusive aquele vídeo, foi muito criticado, um vídeo com inteligência artificial, mostrando a faixa de Gaza como uma Riviera, né, um resort, como você mesmo lembrou, professor. Bem escandaloso, por sinal, né? Vários críticos internacionais analisaram essa postagem. Professor, com relação a países que sempre apoiaram Israel, eu gostaria de citar a Itália. A primeira-ministra Giorgia Meloni, ela se pronunciou na quarta-feira passada, dizendo que Israel deveria respeitar o direito internacional. Ela disse que conversou com Netanyahu em diversas ocasiões, que as conversas muitas vezes foram difíceis para encontrar uma maneira de pôr fim a essas hostilidades, o que ela chamou de hostilidade, respeitar o direito internacional humanitário. E aí ela pediu mais uma vez que Israel dê fim às ofensivas militares que a gente tem acompanhado ao longo de todos esses meses, quase 600 dias de bombardeios. Como que fica, professor, a relação de Israel com Itália, com outros países também que podem vir a se posicionar contra essas ofensivas militares israelenses? Boa pergunta, Tabata. Nessa semana, iniciou um movimento dentro da União Europeia para discutir sanções e até mesmo revisão de acordos bilaterais entre
União Europeia e Israel por conta desse aumento de hostilidades de Israel ao povo, aos civis da faixa de Gaza, né? Há uma pressão muito forte, mais uma vez, da Alemanha para que isso não aconteça, mas já é uma conversa que está muito solidificada de que a União Europeia precisa tomar algum tipo de atitude, da mesma forma como tomou com a Rússia agora na guerra contra a Ucrânia, né? Vem aí uma nova onda de sanções contra a Rússia, uma delas que vai afetar o Brasil por conta dos combustíveis, né? O diesel russo está aí na mira das sanções que a Europa pretende fazer, e Israel, provavelmente, se não houver aí uma negociação diplomática muito forte, Israel vai ter um pacote de sanções, sim, se não for o país, os dirigentes, começando por Benjamin Netanyahu. Netanyahu praticamente aceitou essa imagem de vidraça, né? Todo mundo pode jogar pedra nele, que não há problema, porque ele está disposto a seguir até o fim com esse plano de tomada e controle de Gaza. Mas os países não estão inertes, algo vai acontecer. O que a gente precisa saber é o que vai acontecer. Que vai acontecer, né, professor? E com relação ao papel do Brasil, como eu disse anteriormente, Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores do Brasil, ele pediu à comunidade internacional para que não pare as pressões. O Brasil, professor, apesar de ter tomado uma posição muito forte com relação aos pedidos de paz, tentar ali encontrar um meio termo, né, nessa guerra que a gente vem acompanhando, tem algum papel prático mesmo ali, que não fique só nas palavras? O ministro tem alguma... Vamos dizer, você entendeu, né, professor? Eu estou aqui tentando encontrar palavras, mas o Brasil tem algum poder nesse sentido? Tabata, primeiro, Israel não vê o Brasil como um negociador, porque o Brasil já se colocou a favor da Palestina e de Gaza. Historicamente, o Brasil é favorável ao acordo de 2 estados, né, que existe o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Então, Israel não vê o Brasil como um negociador, por mais que o Estado de Israel só exista por conta do Brasil. O Brasil, na Assembleia Geral da ONU, articulou a existência do Estado de Israel. O que acontece nos bastidores das Nações Unidas neste momento? Está sendo montado aí um grupo de países para a declaração da demarcação e existência do Estado da Palestina oficialmente. E o Brasil será o líder disso, porque o Brasil é visto como um líder natural por ter criado o Estado de Israel na década de 40, e não só isso, porque foi o primeiro país ocidental a denunciar essa matança desenfreada em Gaza. Então, os outros países europeus, outros países ocidentais, se uniram e pediram ao Brasil para que tomasse esse papel de liderança. É uma missão muito difícil, porque nem Israel e nem Estados Unidos provavelmente vão aceitar essa demarcação liderada pelo Brasil, mas é uma tentativa, né? E toda tentativa para tentar resolver, tentar pacificar uma situação de quase um século é muito bem-vinda. Professor, muito obrigada pela entrevista, pela análise. Vamos torcer, né, para que os países consigam pressionar, então, Israel para que acabe com tudo isso. As pessoas pedem socorro, né, na faixa de Gaza. É tudo muito triste. Muito obrigada, professor. Até uma próxima. Eu que agradeço, Tabata. Um bom dia a você que nos assiste. Um ótimo dia. Nós acabamos de ouvir o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios. E olha, agora a gente fala de Brasília, porque o Supremo Tribunal Federal tornou réus mais 10 acusados de participar da tentativa de golpe de Estado. A decisão foi unânime. O grupo, classificado como Núcleo 3 pela PGR, é composto por 11 militares do Exército e um agente da Polícia Federal. A denúncia aponta que os acusados integravam uma organização responsável por ações táticas para pressionar o alto comando das Forças Armadas a aderir a um plano golpista. Entre as ações atribuídas ao grupo está a elaboração de estratégias para monitorar e neutralizar autoridades públicas, incluindo um plano de sequestro do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF. Entre os
nomes citados está o general da reserva Estevam Teófilo, que teria aceitado, segundo a PGR, coordenar o uso das forças terrestres conforme as diretrizes do grupo. Também figura na lista o agente federal Vladimir Matos Soares, que aparece em áudios apresentados pela Polícia Federal, afirmando estar preparado para prender o ministro Alexandre de Moraes e impedir a posse do presidente Lula. A defesa de Soares tentou adiar o julgamento, mas o pedido foi negado. De acordo com as investigações, os militares Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo lideraram, junto a Soares, ações de campo destinadas ao monitoramento de autoridades. Esse grupo teria implementado o chamado Plano Copa 2022, voltado ao rastreamento das atividades do ministro Moraes. Outros 7 militares foram apontados como responsáveis por ações táticas que visavam convencer o alto comando do Exército a apoiar a iniciativa golpista. A defesa dos acusados negou envolvimento em qualquer articulação golpista. Os advogados alegam a ausência de provas e sustentam que eventos apontados na denúncia, como uma reunião em novembro de 2022, teriam caráter informal ou social. Segundo os defensores, esses encontros não possuíam cunho político ou estratégico. A PGR acusa os investigados pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A subprocuradora-geral da República, Cláudia Sampaio Marques, defendeu que o STF aceitasse a denúncia e tornasse réus as 12 pessoas que compõem o núcleo 3 da denúncia. Que a denúncia descreveu minuciosamente fatos que tipificam infração penal, identificou os acusados, classificou os crimes, permitindo, portanto, o exercício de direito de defesa. O ministro Alexandre de Moraes argumentou quanto ao que disseram os advogados dos acusados, no sentido de não ter havido golpe, mas uma tentativa de golpe, o que não deveria ser punido. E aqui já foi dito várias vezes que o crime de atentar contra a democracia, contra o Estado de Direito, de praticar golpe de Estado, não existe tentativa. Se a execução se iniciou e o golpe de Estado não se consumou, o crime é consumado. Porque se o golpe de Estado se consumar, não há crime a ser analisado. Com esse julgamento, restará apenas uma denúncia pendente de análise pelo STF, envolvendo o economista Paulo Figueiredo Filho, que atualmente reside nos Estados Unidos. O julgamento distribui as denúncias da PGR em núcleos entre 1, 2 e 4. O núcleo 1, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, teve sua denúncia aceita em março. O núcleo 2, com 6 membros, foi analisado em abril e o núcleo 4, acusado de coordenar ações de desinformações e ataques virtuais, foi julgado no início de maio. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal ouve nesta manhã o depoimento de Carlos de Almeida Batista Júnior, que foi comandante da Aeronáutica durante o governo de Jair Bolsonaro. O ex-comandante é testemunha na ação que julga o chamado Núcleo 1 de réus por tentativa de golpe de Estado. Por videoconferência, o depoimento é conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. Batista Júnior também foi indicado pelas defesas de Bolsonaro, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, e o ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira. Durante a investigação da Polícia Federal, o ex-chefe da Aeronáutica afirmou ter participado de reuniões com um teor golpista, em que foram discutidos os termos da chamada Minuta do Golpe. Assim como o general Marco Antônio Freire Gomes, ex-comandante do Exército, Batista Júnior alega que foi contra a proposta. E veja a seguir, Senado vota hoje proposta que reduz licenciamento ambiental. E falando de Brasília, vamos ver como está o céu na capital. 22 graus neste momento, máxima de 26. Nós voltamos já. Onze horas e 51 minutos, nós estamos de volta com o Redação Hit.
E o Senado Federal vota hoje o texto que dispensa o licenciamento para algumas entidades e empreendimentos e facilita atividades agropecuárias. Ambientalistas criticam o projeto. O perito ambiental Rafael Tímbola fez uma análise sobre esse caso. Bom, a gente entende essa questão da lei geral do licenciamento ambiental com pontos positivos e negativos. O principal ponto positivo é que nós no Brasil não temos ainda uma lei ordinária que tenha o regramento geral para todo o país em relação ao licenciamento ambiental. O que nós temos é uma lei complementar, a 140, mas que não é uma lei ordinária. Ou seja, ela dá as diretrizes, mas ela não tem uma força de lei ordinária como a gente precisa para o licenciamento ambiental. Esse é um ponto muito importante porque ela traz conceitos, definições e regras que servem, então, de forma geral para todo o licenciamento ambiental no Brasil. Porém, dentro do texto da lei, tem um ponto crucial e que está gerando muita polêmica, que é a LAC, que é a Licença Ambiental por Compromisso. Então, alguns empreendimentos eles vão poder ser licenciados por simplesmente uma declaração do empreendedor ao órgão ambiental sem necessariamente passar por uma análise técnica e aprovação do órgão ambiental. Então, alguns empreendimentos vão poder ser caracterizados e passarem a ser licenciados simplesmente por uma declaração feita pelo empreendedor, ou seja, simplesmente com o interesse do empreendedor no licenciamento de certas atividades, o que não é interessante para toda a sociedade, porque o licenciamento ambiental é o principal instrumento de preservação e proteção dos recursos naturais. O que a gente vê, talvez, é uma tentativa de desburocratizar certos empreendimentos ou certas atividades sem o devido crivo de análise do órgão ambiental. O que o Congresso, o que o Senado deveria estar discutindo efetivamente, além de uma lei geral que mantivesse a questão do licenciamento ambiental com critérios definidos, também é o fortalecimento dos órgãos ambientais. A gente vê que ao longo do tempo os órgãos ambientais mantêm o mesmo funcionamento, a mesma quantidade de servidores, com os mesmos materiais, e os empreendimentos estão aumentando, né? A gente sempre vê novos empreendimentos, novas tecnologias aplicadas em empreendimentos. O que a gente não consegue verificar de forma efetiva é essa atualização do órgão ambiental, principalmente com novos servidores. Então, por exemplo, muitos empreendimentos barram em função da falta de capacidade de análise do órgão ambiental. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima quarta-feira para você.